A violência doméstica e o Covid-19. A vida antes e após o isolamento social na pandemia. Tipos de violência doméstica. A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. Por exemplo, espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar braços, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo e tortura. A violência psicológica é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Por exemplo, ameaças, manipulação, humilhação, ridicularização e chantagem. A violência sexual trata-se de qualquer conduta que constrange a presenciar, manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, como, por exemplo, estupro, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar o aborto. Já a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de bens pessoais. Por exemplo, controlar o dinheiro, danos propositais a objetos pessoais, privar de bens, valores ou recursos econômicos. Por fim, a violência moral é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Dados da violência antes da pandemia. Mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência são os grupos mais afetados. Todos eles possuem meios para a proteção dessas violências, como a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 com a finalidade de ajudar as mulheres, visto que historicamente são as que mais sofrem com a violência doméstica. Essa lei oferece medidas de proteção e de assistência para as vítimas. É importante que a sociedade saiba que é uma realidade que atinge muitas pessoas, principalmente mulheres, e que é muito difícil ser enfrentada e denunciada. Dessa forma, para entender-se mais dessa realidade, é importante que vejamos o quanto isso ocorre, os dados em si. 1 a cada 5 mulheres brasileiras já sofreu alguma configuração de violência doméstica por um homem. No Brasil, 80% dos casos contra mulheres são cometidos por parceiros ou ex-parceiros. A maioria das sobreviventes de violência doméstica, de 55% a 95%, não divulgaram a agressão ou buscam serviço de auxílio. 56% de brasileiros, homens e mulheres, conhecem algum homem que já tenha agredido uma parceira e 54% conhecem ao menos uma mulher que já sofreu algum tipo de agressão. Além disso, há relatos do serviço Ligue 180, em que 39,34% dos casos de violência ocorrem diariamente e 32,76% semanalmente. Do total de relatos, 51,6% referem-se a agressões físicas e 31,10% à violência psicológica. Segundo o Datafolha, a violência na rua diminuiu, mas em compensação, a violência doméstica teve um grande aumento. De acordo com a pesquisa, 1 em 4 cada mulher sofreu algum tipo de violência durante o isolamento. As denúncias de agressão doméstica no estado do Rio de Janeiro aumentaram cerca de 50% de acordo com o Tribunal de Justiça. Porém, muitos casos não são denunciados por inúmeros fatores. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 6 horas o Brasil registra um caso de feminicídio. E esse número aumentou em 14 dos 27 estados durante a pandemia. Do total de crimes sexuais, 73,7% dos casos foram contra vítimas vulneráveis, menores de 14 anos ou incapazes de consentir. Apesar do aumento da violência, houve a diminuição de denúncias por causa do receio das vítimas ao terem que conviver com o agressor. De que forma a pandemia influenciou no aumento dos casos? A pandemia gerada a partir do Covid-19 foi uma forte agente para o aumento de casos de violência doméstica no Brasil, tendo em vista que o isolamento carrega algumas características que contribuem para esse agravamento. São elas: necessidade de manter-se 24 horas dentro de casa, há um controle maior dos parceiros, facilitando a manipulação psicológica, sendo vigiados e impedidos de conversar com familiares e amigos em determinados casos. O controle financeiro é mais acirrado e no ambiente doméstico, o homem sente uma perda de poder. Fatores como esses explicam o aumento significativo de vítimas desse crime. Nesse caso, enquanto para uns o confinamento significou descanso, para outros significou crime de ódio e violência. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, através das denúncias feitas pelo Disque 100 e Disque 180, as principais vítimas durante a pandemia são pessoas em vulnerabilidade social, como idosos, mulheres, crianças e pessoas em restrição de liberdade.
A mulher, por exemplo, vive uma diária luta pelo fim da desigualdade entre os gêneros em âmbito político, jurídico e social, tornando-se um alvo ainda mais fácil durante o isolamento social, visto que há décadas é submetida a uma realidade cruel e avassaladora. Meios de denúncia. É de extrema necessidade que o governo, juntamente com a mídia, propague anúncios em espaços públicos, redes sociais e televisão, divulgando os serviços disponíveis para denunciar violência doméstica. Como os serviços de saúde e a polícia são geralmente as primeiras fontes de ajuda das vítimas, é imprescindível que tais agentes apresentem um tratamento especializado para o apoio e uma sensibilidade aos pequenos sinais da vítima. O Disque 100, Direitos Humanos, recebe denúncias anônimas e as encaminha para os órgãos determinados. O Disque 180, Central de Atendimento à Mulher, recebe denúncias de mulheres e as orienta em caso de violência. O Disque 190, Polícia Militar, pode ser usado em casos de emergência ou socorro rápido. O Disque 156 é o canal de atendimento para ajudar mulheres e o Conselho Tutelar recebe denúncias e ajuda crianças e adolescentes.